Olá, sejam bem-vindos ao canal Álvaro Catequista. Roda a vinheta. Agora eu, bonitão. Bom, hoje eu vou postar para vocês o primeiro vídeo que eu chamo de Encontro Testemunho. Algo que realmente aconteceu comigo, tá? Que eu conto para eles e depois debato em cima desse fato acontecido. Esse fato aconteceu, eu tenho falado com as minhas turmas normalmente, eu sempre conto. Esse fato aconteceu um tempo, nós estamos em 2021 agora, foi lá para 2001, 2002. Eu sempre gostei de bichinhos em geral, todos, com exceção de serpentes, cobra, que eu não sou muito chegado, né? Mas sempre gostei dos bichinhos. E aqueles que eu não gosto também, eu não gosto, eu sou muito chegado, eu não maltrato. Mas eu aprendi muito a amar mais os bichinhos com a minha esposa. A minha esposa, ela ama os bichinhos como se fosse uma pessoa. Eu aprendi muito com ela isso, nesses 44 anos de casamento com ela. Então nós tínhamos aqui em casa, nós tínhamos a boneca, né? A boneca e o Spike. O Spike era filho da boneca. E a boneca, uma cadela mestiça poodle, muito bonita, muito arteira também. Ela viveu 14 anos com a gente. E nesses 14 anos, lembranças boas, até hoje eu lembro do bichinho, muito bacaninha ela. Mas aconteceu um fato com ela que ela desenvolveu, com o passar dos anos, ela desenvolveu cistos nas tetinhas dela, né? Começou pequenininho, em praticamente todas as tetinhas, a gente falou com o veterinário, ele disse, olha, melhor não mexer porque são vários, e vai deixando, vai curtindo o bichinho. E realmente nós deixamos isso acontecer. Foi passando o tempo, chegou um momento em que ela estava com as tetinhas que eram umas pedras desse tamanho, mais ou menos. A minha esposa tinha que passar uma faixa de tecido assim para segurar, né? Enfim, o bichinho estava sofrendo muito. Ela já estava com quase 14 anos, ou 14 para 15 anos. Até que chegou um ponto que ela já não conseguia mais fazer as necessidades dela, porque o câncer tomou conta de tudo. Tá? Daí nós resolvemos chamar o veterinário veio aqui em casa, viu o estado do bichinho e disse, realmente o melhor é sacrificá-lo. E a gente fez isso que ele falou. Então, ele aplicou uma injeção. Eu perguntei como é que funciona. Ele disse, não, a gente aplica uma injeção, poucos segundos ela morre. Tudo bem, ela não vai sofrer, não, tudo bem. E realmente, ele aplicou a injeção, ela estava assim, eu lembro, está aqui na minha mente até hoje. Ela estava deitadinha assim, como assim, na minha frente, só que olhando para lá. Deitadinha, enroladinha assim, olhando para lá, né? Como se estivesse olhando lá para a câmera. Daí o veterinário aplicou a injeção nela, passou uns 15 segundos, ela virou para mim assim a cabecinha. Não sei, até hoje eu não consigo saber se ela estava me agradecendo ou me condenando por esse ato que nós fizemos com ela. Até hoje eu não sei. Mas eu sei que aquilo me marcou muito, tanto é que eu estou falando para vocês. E prometemos aqui em casa nunca mais fazer algo parecido com isso. Passou alguns tempos, o Spiker, que viveu 16 anos com a gente, que era o filhinho dela também, né? 4 anos depois, mais ou menos, por causa da idade já também, né? Começou a passar mal de um dia para o outro, né? O bichinho começou a ter uns ataques, não comia, e começou a se batia naqueles ataques, parecia ter uns ataques epiléticos, e não adiantava, o veterinário não adiantava, por causa da idade avançada do bichinho, a gente sabia disso. Então falamos, bom, a gente prometeu que não vai fazer mais nada, vamos esperar o bichinho, né, o que Deus quiser. Então nos reunimos, fizemos uma oração pedindo a Deus
isso era meio-dia, mais ou menos, 1 hora da tarde, e rezamos pedindo a Deus para que não deixasse o bichinho sofrer, levasse ele o quanto antes possível, né? Mas eu sou um ser humano, infelizmente ou felizmente, e sou idiota como a maioria do ser humano, dos seres humanos. Achamos que Deus é mágico, que o Álvaro pediu lá com a esposa dele, com a filha dele, fizeram um pedido, vou atender, ele já correr lá, como se eu fosse o mais importante do universo, quando tem milhões de pessoas com muito mais necessidade do que eu. Mas a gente pede que quer ser atendido, acha que, né, merece melhor, mais do que qualquer um. E o tempo foi passando e o bichinho sofrendo. Quando era 19 horas da noite, 19h30, o que nós vamos fazer? Pusemos o bichinho no carro, a minha esposa até foi no banco de trás do carro com ele, no colo, para levar no veterinário para fazer aquilo que a eutanásia que a gente tinha prometido não fazer, né? E saímos com esse destino novamente. E para quem é aqui de Curitiba, da cidade de Curitiba, conhece aqui a Igreja do Trabalhador, tá? E nós fomos levá-lo. Tem uma veterinária ali, até eu vou falar o nome aqui da veterinária, não é propaganda, chama-se Arca de Noé, fica na rodovia do Café. E a gente ia levá-lo lá, e no caminho daqui até lá, bem em frente à Igreja do Trabalhador, né? A minha esposa falou, eu acho que ele faleceu, Álvaro. Ela disse, bem na frente da igreja. Eu parei o carro e realmente ele tinha falecido. Isso foi uma lição para todos nós aqui em casa. Confiar mais, tá? Se você pediu, acredite. Dê crédito. Tenha fé, cara. Deus deve ter dito, o homem de pouca fé pede e já quer ser atendido. Não é assim que funciona. As coisas têm que seguir o rumo que Deus quer que seja. Ele mesmo deixou a vida dele correr para que se cumprisse o que tinha que ter acontecido. E nós temos a mesma coisa na nossa vida. Tanto é que ele falou, pegue a tua cruz e me siga. Então, vamos aprender definitivamente. Não vamos só dizer temos fé, mostremos essa fé até o final, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam, compartilhem, dê um like aí. E desculpe porque eu me emocionei um pouquinho no final, mas faz parte.